O Amante de Lady Chatterley é um romance modernista do escritor inglês D.H. Lawrence. Foi escrito entre 1926 e 1928, enquanto Lawrence vivia na Itália, e publicado pela primeira vez em particular em 1928. Desde que foi considerado escandaloso e obsceno, o romance não estava amplamente disponível nos Estados Unidos ou no Reino Unido até a década de 1960. O romance foi controverso por causa de seu conteúdo sexual, bem como sua representação de um caso adúltero entre uma mulher de classe alta e um homem da classe trabalhadora. Ao contar a história dessa relação, Lawrence explora temas como modernidade, desespero existencial e conflito entre os mundos natural e social. Aviso de conteúdo: este romance apresenta uma linguagem ultrapassada e ofensiva em relação a deficiências, diferenças no dialeto e sexualidade, particularmente das mulheres, que é reproduzida apenas em citações diretas. A história gira fortemente em torno de temas sexuais, e alguns conteúdos sexuais podem ser considerados explícitos. Constance Chatterley e Clifford Chatterley se casam em 1917, enquanto Clifford está de licença. Depois que ele volta a lutar na Flandres, ele está gravemente ferido. Ele passa 2 anos se recuperando em um hospital na Inglaterra e recebe alta com a metade inferior do corpo paralisada. Ele e Constance, também chamada de Connie, mudam-se para Wragby, a propriedade de sua família nas Midlands, em 1920. Constance Chatterley é uma garota rude e campestre que faz parte da classe de lazer. Seu pai é Sir Malcolm Hyde, sua falecida mãe era uma mulher culta, membro de uma sociedade britânica cujo objetivo era espalhar o socialismo gradualmente. Seus pais mergulharam ela e sua irmã Hilda no mundo das ideias progressistas. Eles estavam cercados por artistas e socialistas e frequentemente viajavam para cidades europeias para visitar museus de arte e participar de convenções socialistas. Eles viveram em Dresden, na Alemanha, quando eram adolescentes, onde ambos tiveram casos com jovens antes dos 18 anos. O principal atrativo era a conversa, discussões, e não o amor ou o sexo. Na verdade, depois de terem relações sexuais, ambos se sentiram menos apaixonados pelo rapaz depois. Eles viam o sexo como algo glorificado por poetas homens, enquanto as mulheres sempre souberam que havia algo melhor, algo mais alto. Connie voltou para Kensington, Inglaterra, quando tinha 18 anos. A Grande Guerra, agora conhecida como Primeira Guerra Mundial, havia começado. Seu amante e suas irmãs estavam mortos. Connie saiu com um novo grupo de homens, o Grupo de Cambridge, e conheceu Clifford Chatterley através do grupo. Clifford Chatterley tinha 22 anos quando ele e Connie se conheceram. Ele havia estudado em Cambridge por 2 anos, depois tinha ido para Bonn, na Alemanha, para estudar tecnologia de mineração de carvão. Quando a guerra eclodiu, ele se juntou ao exército e é primeiro-tenente. Membro da aristocracia, sua falecida mãe era filha de um visconde e seu pai é baronete. Como outros jovens, ele é uma espécie de rebelde, rebelando-se contra a autoridade, seus pais, o governo, a classe governante e até mesmo a guerra. Ele acha tudo ridículo, especialmente os esforços de seu pai, Sir Geoffrey Chatterley, para apoiar a guerra, cortando as árvores da propriedade para adereços de trincheira e enviando trabalhadores de colisão para a guerra. Em 1916, o irmão de Clifford, Herbert Chatterley, é morto na guerra e Clifford torna-se o herdeiro da propriedade e fortuna da família. Seu pai o incentiva a se casar e produzir um herdeiro. Isso tanto o atrai quanto o repele. Ele considera seu pai uma relíquia do passado com suas ideias ridículas sobre tradição e patriotismo. No entanto, em um mundo destruído pela guerra, a ideia de se casar é convidativa. A esposa daria apoio e conforto, ela seria uma âncora no mundo seguro. Depois que Clifford se casa com Connie em 1917, eles têm uma lua de mel de meses. Eles consumam o casamento, mas a parte sexual não significou muito para ele. E isso também não significou muito para Connie. Ambos veem seu relacionamento como muito próximo, no qual sua intimidade depende de algo além do sexo. Connie Chatterley e Clifford Chatterley chegam a Wragby no outono de 1920.
A aldeia mais próxima é Tevershaw, que compreende quilômetros e quilômetros de casas sombrias e de aparência sombria e uma névoa perpétua de vapor e fumaça do poço de carvão de Tevershaw. Connie não acha nada atraente sobre a área e faz o possível para ignorá-la. Em contraste, Clifford prefere Wragby a Londres porque gosta da sujeira do país. Ela e Clifford passam a maior parte do tempo em Wragby e têm pouco contato com os aldeões, que são pessoas da classe trabalhadora. Clifford usa uma cadeira de rodas para se mover por Wragby. Todos os dias ele se veste com suas roupas caras, mas não se carrega como um jovem autoconfiante. Ele ainda não está à vontade com sua deficiência. Às vezes ele é tímido e inseguro. Outras vezes é arrogante e autoconfiante. Connie às vezes se pergunta sobre sua falta de conexão com outras pessoas. Ele despreza os mineiros e os considera objetos, não companheiros humanos. Depois que Clifford começa a escrever histórias, Connie o ajuda com seu trabalho, e eles passam grande parte do tempo conversando sobre suas ideias. Escreve sobre pessoas que conhece, mas com o mesmo sentido de desconexão que tem com tudo, como se estivesse a escrever sobre pessoas e acontecimentos no vazio. Connie considera suas histórias habilmente escritas, mas sem sentido. É extremamente importante, no entanto, para Clifford que todos pensem muito neles. Eles são publicados em revistas, e ele leva qualquer crítica para o lado pessoal. O ambiente em Wragby é alegre. Os servidores são idosos, a casa cheia de cômodos vazios que ninguém usa. Quando a irmã de Clifford, Emma Chatterley, vem visitá-la, ela fica satisfeita ao ver que Connie não deixou sua própria marca na casa. Emma se ressente de Connie por usurpar seu relacionamento com seu irmão e considera Connie uma intrusa na família Chatterley. Ela quer preservar as tradições e o modo de vida, a vida de Chatterley, em Wragby como tem sido há anos. Quando o pai de Connie, Sir Malcolm Hyde, vem a Wragby para sua primeira visita, ele fica menos satisfeito. Ele não está impressionado com a escrita de Clifford e diz que não há nada em suas histórias. Durante sua próxima visita, o pai de Connie expressa sua preocupação de que ela esteja se tornando uma demi-vierge, ou meio-virgem. Ele diz a Clifford que a falta de sexo não combina com Connie, ela está ficando magra e angular. Isso irrita Clifford, e mesmo que ele queira dizer algo para Connie, ele não quer. Apesar de serem íntimos, não falam sobre sexo. Além disso, ele considera a si mesmo e Connie muito em um em suas mentes, mesmo que corporalmente eles fossem inexistentes um para o outro. Ele valoriza sua intimidade cerebral e não dá importância à intimidade física. Nos 2 primeiros anos, tudo se concentra em Clifford e sua escrita. Connie não se importa, ela faz dos interesses dele os dela. Quando não está absorvida pelo trabalho dele, ela preenche seu tempo com passeios na mata ao redor da casa. A vida se assemelha a um livro de histórias, mas não parece real, é sem qualquer substância. Wragby é todo o seu mundo, e consiste em Clifford e suas histórias intermináveis. As coisas mudam quando os amigos dos rapazes começam a sair em Wragby. Clifford convida ex-colegas e pessoas que ele espera que elogiem ou promovam seus livros. A vida em Wragby se torna uma rotina interminável de entretenimento, cheia de conversas dos jovens e livros de Clifford. Connie interpreta a anfitriã em vez de participar das conversas. Ela não sente nenhum senso de conexão com os visitantes, mas se contenta em sentar ao fundo e ouvir suas ideias. Eventualmente, Connie Chatterley começa a se sentir inquieta. Ela perde peso, ela tem uma sensação geral de que está caindo aos pedaços e perdeu o contato com o mundo substancial e vital. Sentindo uma forte necessidade de se afastar de todos em Wragby, ela passa mais tempo na floresta e longe de seu marido, Clifford Chatterley. Um dos jovens que Clifford convida para Wragby é Michaelis. Um dramaturgo irlandês que faz muito sucesso nos Estados Unidos, ele brevemente foi popular em Londres até que a alta sociedade percebeu que suas peças estavam zombando delas. Depois, desprezaram-no. Clifford quer a publicidade que ele acha que Michaelis pode lhe trazer. Embora Michaelis seja um forasteiro na Inglaterra, ele é bem conectado com as pessoas nos Estados Unidos. Clifford espera que ele fale sobre suas histórias e ajude a torná-lo famoso lá. Quando Michaelis chega a Wragby pela primeira vez, Clifford é educado com ele, mas não o aceita de verdade.
Michaelis tem aparência exterior de classe, mas sua natureza irlandesa mista é evidente na maneira como ele se carrega, seu rosto plano e pálido e um rancor visível que qualquer cavalheiro inglês esconderia. Connie gosta dele, no entanto. Ela acha atraente sua falta de pretensões e genuinidade. Suas ideias não são vazias e sem sentido. Ele sabe que está sendo usado e está bem com isso. Ao contrário de Clifford, Michaelis não está escrevendo para obter aprovação do público, ou de qualquer outra pessoa, ou para ser popular. Ele está escrevendo porque sente que é quem ele é, o que ele faz. Enquanto Michaelis e Connie conversam, ele frequentemente volta seus olhos para Connie. Ele o faz com um olhar de puro desapego enquanto tenta ler a impressão que causou nela. E ele impressionou. Connie sente uma mistura de compaixão e repulsa, quase que amor. Ela o compara a Clifford e acha Clifford mais estúpido e bunderiche, ou carente de refinamento e graça. Michaelis está acostumado a ter esse efeito nas mulheres, que às vezes se apaixonam por ele. No dia seguinte, Michaelis visita Connie em seu quarto privado, que é animado e moderno, o único lugar em Vragby onde sua personalidade foi revelada. Depois de uma breve conversa em que ela sente cada vez mais agitação de atração, Michaelis segura sua mão e enterra seu rosto em seu colo. Eles fazem sexo. Michaelis é gentil, mas desapegado. Connie não atribui nenhum sentimento ao sexo. Depois, ele diz que espera que Connie o odeie, que a maioria das mulheres o odeia depois do sexo, e que, na verdade, uma mulher deveria odiá-lo. Connie discorda e diz: "Este é o último momento em que eu deveria odiá-lo." Ele parece que vai soluçar, e ela não entende por que ele é tão miserável. Ela diz a ele que não acha que há nada de errado com o que eles fizeram, mas ela não quer que Clifford saiba sobre isso. Michaelis concorda em não contar. Ele está emocionado. Connie o considera legal, pois a maioria das pessoas parece usá-lo e desprezá-lo ao mesmo tempo. Ele volta para o quarto dela naquela noite, e eles fazem sexo novamente. Ele chega ao clímax rapidamente, antes que Connie tenha a oportunidade. Quando eles fazem sexo novamente no dia seguinte, a mesma coisa acontece. Connie alcança seu próprio orgasmo estimulando-se em seu pênis ereto, que ainda está dentro dela. Eles continuam seu relacionamento por algum tempo e ocasionalmente se encontram em Londres. Connie continua a usar sua própria atividade para alcançar o orgasmo, e Michaelis aceita isso. Connie considera a relação semelhante à de seu filho alemão, onde ela tinha poder sobre um homem. Isso é suficiente para dar-lhe um tipo sutil de autoconfiança, e isso a torna alegre. Ela transforma essa alegria em suas interações com Clifford, e ele escreve seu melhor neste momento, beneficiando-se da satisfação sensual que ela deriva de sua atividade sexual com Michaelis. Connie Chatterley é ligada a Clifford Chatterley, mas ele não pode dar a ela algo que ela quer de um homem. Em vez de sentir que o mundo está cheio de oportunidades, ela está sentindo que seu mundo está se tornando menor e mais limitado. Alguns dos ex-colegas de classe de Clifford em Cambridge começam a sair em Vragby regularmente. São intelectuais e valorizam a vida da mente. Eles falam sobre sexo, amor e filosofia, o mundo das ideias e da mente. Os visitantes mais frequentes são Charles May, Arnold Ramon e Tommy Dukes. May é uma escritora irlandesa que escreve sobre as estrelas. Ramon é um escritor casado e com 2 filhos. Dukes é um general de brigada do exército. Uma noite, sua conversa gira em torno do sexo, como acontece com frequência, e Dukes diz a Ramon que Ramon tem um instinto de propriedade. Ele diz que Ramon quer uma esposa porque isso promove sua vida da mente. Dukes diz que, desde que está no exército e fora da vida cidadã, percebeu que muitos homens têm um desejo superdesenvolvido de autoafirmação e sucesso, e eles, e Ramon entre eles, acham que terão sucesso melhor com o apoio de uma mulher e uma mulher fazendo um lar confortável para eles. May vira a conversa para o tema do sexo permissivo. Ele acha que, como os homens são livres para falar com quem quiserem, eles devem ser livres para dormir com as mulheres que quiserem. Ele equipara sexo a dançar ou falar sobre o clima, pois é um intercâmbio de sensações em vez de ideias. A conversa aborda promiscuidade e satisfação de necessidades físicas, com May argumentando que o sexo é apenas uma necessidade física, como a fome, que ele precisa satisfazer para permitir que sua mente funcione plenamente.
Ele considera o casamento um impedimento para seus processos mentais, algo que prejudicaria sua capacidade de se concentrar em seu trabalho e vida mental. Mas só porque ele considera sua vida mental mais importante do que o sexo, isso não significa que ele queira viver sem mulheres ou sexo. São algo que ele às vezes precisa. Dukes concorda com a visão de mais sobre o sexo como uma troca de sensações físicas em vez de palavras, desde que os dois parceiros compartilhem algumas ideias e tenham alguma emoção ou simpatia em comum. Em outras palavras, desde que gostem um do outro, não há problema em fazer sexo. Na verdade, se eles gostam um do outro ou têm algo em comum, o sexo é uma progressão natural de seu relacionamento. Negá-lo não seria decente. Ramon discorda e acusa Mai de desperdiçar energia que deveria usar para a busca de suas ideias. Ao perseguir a mulher, ele roubará a si mesmo que poderia criar se dedicasse mais tempo a essas ideias. Mai diz que está tudo bem com ele porque, em sua opinião, a mente pura de Ramon está ficando tão seca quanto os paus de violino. Dukes aceita as opiniões de Ramon e Mai, dizendo que o que quer que funcione para alguém é tudo o que importa. O sexo é diferente para todos. Como Ramon tem um instinto de propriedade, o casamento funciona para ele. Como Mai quer correr atrás de mulheres, isso é certo para ele, desde que ele não faça isso muito. Dukes então pergunta a Clifford se ele acha que o sexo é um dínamo para ajudar um homem a alcançar o sucesso no mundo. Clifford tenta se esquivar da pergunta, citando seu ferimento de guerra, mas Dukes diz que ele ainda tem uma mente sã. Pressionado por uma resposta, ele diz que apoia o casamento e considera a relação de homem e mulher que se cuidam uma grande coisa, com o sexo aperfeiçoando a intimidade. Connie gosta de ouvir os homens falarem. Ela se sente incluída porque os homens estão revelando suas mentes para ela. Ela acha isso muito divertido, uma alternativa para os homens beijá-la ou tocá-la com seus corpos. Mas ela considera suas mentes frias e tem mais respeito por Michaelis. Ele forma suas próprias conclusões em vez de colocá-las em milhões de palavras ou jorrar para celebrar os mecanismos de seus processos de pensamento. Connie é atraída pela vida da mente, mas ela acha os jovens intelectuais que se reúnem em Vragby um tanto pretensiosos. Eles estão muito empenhados em salvar a humanidade, ou em instruí-la, em vez de apenas tentar passar por isso. Num dia gelado de fevereiro, Clifford Chatterley e Connie Chatterley dão um passeio na floresta. O ar é nebuloso, cheio de enxofre do banco do poço, e apenas um pouco do céu azul aparece. A geada cobre tudo, o caminho, os torrões de terra, as folhas e tufos de grama morta. Tudo na floresta está imóvel. Clifford ama a floresta e quer preservá-la e mantê-la fechada do mundo. Clifford e Connie chegam a uma clareira no topo de uma colina. Sir Geoffrey Chatterley havia cortado todas as árvores para obter madeira para a guerra. O lugar agora está nu, com nada além de plantas mortas, tocos de árvores e manchas enegrecidas de madeira queimada. Connie consegue enxergar até a ferrovia e o Stacks Gate funciona, mas ela não conta a Clifford. Clifford quer que a floresta permaneça intocada pelo mundo, e ficaria chateado por saber que havia uma brecha na pura reclusão da madeira que deixava entrar o mundo. Clifford está tendo as árvores replantadas. Enquanto eles descansam no topo da ascensão, ele diz a Connie que sente que é responsabilidade de sua família manter a floresta intacta, a fim de preservar parte da velha Inglaterra. Clifford diz a Connie que gostaria que ela tivesse um filho de outro homem. Ele não se importa muito com a paternidade, mas gostaria que um herdeiro continuasse a tradição de preservar essa parte da Inglaterra. Ele não se opõe a Connie fazer sexo com outro homem para engravidar. Ele considera conexões sexuais ocasionais uma excitação momentânea de menos importância do que o hábito de conviver. Ele acredita que o segredo do casamento é a unidade que eles desenvolvem a partir da convivência, não do sexo. Connie sente admiração e medo com o pronunciamento de Clifford. Ela acha que pode se beneficiar de fazer sexo com alguém, desde que volte para Clifford. Ela sabe que seu caso com Michaelis é transitório. Ela pergunta a Clifford se ele se importa com quem ela faz sexo, e ele diz que confia que ela não deixaria o tipo errado de sujeito tocá-la. Ela o pressiona sobre isso, pois está claramente deixando um homem que é do tipo errado tocá-la.
Clifford insiste que quer que ela concorde que sexo casual não significa nada para ela e que ela também acha que uma longa vida vivida juntos é o que importa. Seu argumento sobrecarrega Connie. Ela concorda com suas ideias teoricamente, mas não quando as aplica à sua vida real. Ela se pergunta se é seu destino continuar se tecendo em sua vida o resto de sua vida. Ela diz a ele que acha que ele está certo, mas que a vida pode virar uma cara nova em tudo isso. Ela está ciente de que, por enquanto, está contente em viver com ele com aventuras ocasionais, mas sabe que pode ter uma opinião diferente no futuro. Enquanto conversam, aparece um homem com uma arma e um cachorro. Ele assusta Connie, mas Clifford o chama. É o seu guarda-redes, Oliver Mellors. Clifford pede-lhe para virar a cadeira de rodas e começar a fazê-lo e, em seguida, acompanhá-los no caso de a cadeira grudar. Connie observa o guarda-redes. Ele a lembra de Tommy Dukes e a ataca mais como um soldado livre do que um servo. Uma vez que ela e Clifford estão na casa, Connie pergunta sobre o guarda-redes e de onde ele veio. Clifford explica que ele é um garoto Tevershaw local que é filho de um colisor. Ele trabalhou como ferreiro e guarda-redes em Vragby antes da guerra, e Clifford o contratou como guarda-redes após a guerra. Ele tem uma esposa, mas ela o deixou e está morando com um colisor. Enquanto conversam, Connie percebe uma certa imprecisão entrando nos olhos de Clifford. Ela percebe que sua alma está ferida. Embora as feridas de seu corpo tenham se recuperado, os danos em sua alma estão se aprofundando e preenchem toda a sua psique. Ela sabe que, embora ele pareça saudável e esteja escrevendo e parecendo seguir a vida, ele está cheio de medo e horror, e isso está se espalhando por ele e para ela. Isso a enche de pavor e sensação de vazio. No dia seguinte, Connie ouve Clifford falar, mas agora suas palavras brilhantes pareciam folhas mortas, amassando e virando pó, significando realmente nada. Uma terrível sensação de tédio a envolve. Sua vida mental compartilhada, seu casamento, seus hábitos diários e intimidade perdem seu apelo e logo começam a se sentir como nada. No verão, Michaelis retorna a Vragby. Ele está voando alto sobre o sucesso de sua peça mais recente, e até mesmo Clifford reconhece seu sucesso e o trata melhor do que no passado. Michaelis visita Connie em sua sala de estar e pede que ela se case com ele. Ela não sente nada por ele e diz que já é casada. Ele tenta convencê-la a se divorciar e se oferece para lhe dar um grande momento, joias, vestidos, viagens, boates e fama. Ela ainda não sente nada, exceto uma nítida aversão ao sucesso. Ela concorda em pensar em sua proposta, mas aponta que Clifford conta e ele é muito deficiente. Eles se encontram naquela noite e dormem juntos em seu quarto. Incapaz de atingir o clímax ao mesmo tempo que Michaelis o faz, Connie continua a se mover contra seu pênis depois que ele tem orgasmo e finalmente traz o seu próprio. Depois, ele zomba dela por não ter chegado ao clímax ao mesmo tempo que ele. Ele a acusa de ter que estar no comando e de se despedir. Connie fica chocada até o fundo. É um evento que muda vidas. Ele não vê que é porque ele orgasma tão rapidamente que ela é forçada a ser ativa e afetar seu próprio clímax. Ele sai em uma tirada e diz a ela que todas as mulheres são como ela. Ou estão mortos lá dentro ou esperam até que ele termine e saiam. Ele afirma que nunca teve uma mulher que tenha saído no mesmo momento que ele. Ela tinha chegado tão perto de amá-lo, de querer se casar com ele, mas suas palavras matam tudo que ela sentia por ele, e por qualquer homem. Sua sensação de nada cresce e os dias se tornam ainda mais secos após essa desilusão. Em seguida, Connie se vira para Tommy Dukes para tentar entender sua situação e pergunta por que homens e mulheres não gostam um do outro. Dukes explica que sim, mas gostar e amar são mutuamente exclusivos, pelo menos para ele. Connie acha que algo está muito errado entre homens e mulheres. Nenhum dos sexos tem glamour ou atratividade romântica para o outro. Isso a entristece muito, e ela se pergunta se algo tem sentido. Connie reflete sobre como sua geração está se rebelando e se voltando para festas e jazz para compensar a falta de romance, que não parece uma vida muito satisfatória para ela. Um dia, quando ela está muito para baixo, Connie está andando na floresta quando ouve uma criança chorando.
Ela procura a fonte e encontra um Oliver Mellors furioso gritando com uma menina, sua filha Connie Mellors. Ela está chorando porque Mellors atirou em um gato caçador. Connie lhe dá um cesto, acalma seus soluços e a leva para a casa do guarda-redes, onde Gran, sua avó, está. Suas interações com Mellors são desagradáveis. Ele alterna entre o vernáculo e o inglês da rainha. Embora ele seja educado na superfície, ele é curto e breve com ela e não faz nenhuma tentativa de esconder seu desprezo. Na casa do guarda-redes, a mãe de Mellors está limpando o fogão. Ela fica lisonjeada por Connie ter se dado ao trabalho de trazer sua neta e explica que a criança tem medo de seu pai, pois ela mal o conhece e eles nunca realmente se deram bem. Connie fica aliviada por entregar a criança e terminar a conversa. Enquanto caminha para casa, Connie pensa em como tudo não tem sentido. Ela percebe que seu pai estava certo sobre as histórias de Clifford. Não há nada neles. Ela se sente cansada de saber que está gastando seu tempo e energia para ajudar Clifford com algo tão sem sentido. Connie não tem desejo de buscar dinheiro ou fama, e isso deixa o amor e o casamento, ambos não muito satisfatórios. Ela teme passar o resto da vida como está. Ao mesmo tempo, ela decidiu que não quer nada, porque querer algo pode acabar como seu relacionamento com Michael esteve. Ela está determinada a apenas aceitar o que tem e não se esforçar por mais, especialmente sexo. A única coisa que lhe interessa é a ideia de ter um bebê. Ela não conhece nenhum macho que ela gostaria para o pai do bebê. Ela considera as possibilidades: amigos de Clifford, um estrangeiro ou alguém que ela possa encontrar em uma viagem ao exterior. Um dia, Connie concorda em ir até a casa do guarda-redes para entregar uma mensagem. Lá fora tudo é muito silencioso, sem nem mesmo os barulhos dos boxes porque os colisores estão trabalhando dias mais curtos. Para ela, o mundo parece estar morrendo. Quando ela se aproxima da casa de Oliver Mellors, ela vê fumaça subindo de sua chaminé e sabe que alguém está em casa. No entanto, ela não recebe resposta quando bate. Ouvindo barulhos por trás da casa, ela vai para os fundos. Lá, ela vê um Mellors sem camisa se lavando, totalmente inconsciente de sua presença. Ela observa suas costas brancas e finas e braços brancos esguios e seus movimentos. Ela recua sem avisá-lo que está lá. Embora um homem se lavando seja um evento comum, a visão dele a choca. Ela pensa no que viu. Seu corpo parece puro e belo, não no sentido de beleza tradicional, mas como algo cheio de luz que pode ser tocado. Connie tenta racionalizar sua reação visceral à visão de Mellors lavando seu corpo e a reduz a apenas uma observação de um homem se lavando ao ar livre. Depois de uma breve espera, ela retorna para entregar sua mensagem. Mellors a convida e é calorosa e acolhedora. Depois que ela entrega a mensagem, que foi uma ordem de Clifford, Mellors se torna duro e distante. Connie prolonga o contato fazendo perguntas a Mellors, como se ele mora sozinho na casa. Seus olhos estão todos conhecendo e sorriem para ela. Ele é gentil e um pouco zombeteiro. Embora ele seja leve e um pouco frágil, seus olhos são brilhantes e alertas. Depois que ela sai, ela não consegue parar de pensar nele. Ele não parece um guarda-redes, ou uma pessoa trabalhadora, para ela. Ela sabe que ele é um plebeu, mas há algo nele que não é nada comum. Naquela noite, Connie pergunta a Clifford se ele acha que há algo especial em Mellors. Clifford diz a ela que Mellors estava no exército, tinha uma posição bastante boa como servo de oficial na Índia e só retornou há um ano. Apesar de ter melhorado a sua posição enquanto militar, não lhe fez bem a ele e a outros soldados, porque tem de voltar aos seus antigos lugares quando regressam a casa. Connie insiste em saber se Clifford acha que Mellors é especial. Clifford diz que não percebe nada de especial, mas suas perguntas o deixam desconfortável e um pouco desconfiado. Ela suspeita que ele não está dizendo a ela, ou a si mesmo, o que realmente pensa. Ele não diria a ela se achava alguém excepcional porque ele quer que todas as outras pessoas estejam no nível dele ou abaixo dele. Pelo que vale, Connie considera todos os homens de sua geração apertados e com muito medo da vida. Connie Chatterley vai até seu quarto, tira a roupa e olha para seu corpo no espelho por um longo tempo. Sua figura outrora boa para ela agora é maçante e frouxa.
Ela sente que parece sem brilho e brilho na carne. Ela chora para dormir, e seus sentimentos sobre Clifford Chatterley endurecem e se tornam amargos. Ela sente que ele, e todos os homens como ele, defraudaram uma mulher até mesmo de seu próprio corpo e o sentimento de profunda injustiça física queimou em sua própria alma. Na manhã seguinte, ela se levanta e continua como se nada tivesse mudado. No fundo, porém, o sentimento de injustiça continua a arder. De certa forma, Connie não culpa Clifford por sua falta de calor porque ele tem um ferimento de guerra. De outra forma, ela faz muito. Clifford simplesmente não é uma pessoa calorosa. Ele não estende nenhum tipo de calor ou contato físico. Embora seja atencioso e atencioso, é de uma forma bem criada, fria. Ele e toda a sua classe dominante consideram o calor de mau gosto, e ela os considera frios. Uma das tias de Clifford, Lady Bennerley, vem visitar Vragby. Connie gosta dela, e eles têm uma conversa franca sobre o relacionamento de Connie e Clifford. Lady Bennerley acha que Connie fez maravilhas com Clifford e é responsável por seu sucesso literário. Ela se pergunta, no entanto, o que Connie está tirando disso. Ela aconselha Connie a ir atrás de algo ou ela vai se arrepender quando for mais velha. Ela diz que os amigos de Clifford estão bem para ele, mas não para ela, e ela precisa sair e sobre mais. Outros convidados da casa incluem Tommy Dukes, Harry Winterslow, Jack Strangevais e sua esposa, Olive Strangevais. Olive está lendo um livro sobre o futuro, e ela compartilha um comentário que provoca uma discussão sobre mulheres e gravidez. Olive espera que no futuro os bebês sejam criados em mamadeiras e as mulheres sejam imunizadas. Ela adoraria estar livre das funções férteis de seu corpo. Clifford diz que uma sociedade mais civilizada, onde os bebês são criados em uma mamadeira, permitiria que todo o negócio do amor fosse embora, o que seria uma grande coisa. Olive discorda, dizendo que se as mulheres fossem liberadas de ter filhos teriam mais espaço para se divertir. Lady Bennerley acha que se o negócio do amor desaparecesse, a morfina ou outra coisa o substituiria. A conversa segue sobre como uma boa civilização precisa ajudar as pessoas a esquecer seus corpos, ou se livrar do lado físico da natureza humana. Dukes interjeita que isso nunca acontecerá. Ele afirma que a civilização atual vai cair em um poço profundo e o falo será a única coisa para superar o abismo. Lady Bennerley concorda que a civilização atual vai entrar em colapso. Dukes postula que a próxima civilização pode ter homens reais, que são inteligentes e saudáveis, e mulheres reais, que são saudáveis e agradáveis. Ele acredita que os homens e mulheres atuais não são reais, mas são um monte de espertos, todos com 7 anos de idade. Ele defende uma civilização futura baseada na ressurreição do corpo, com mais ênfase no toque físico e menos nas questões cerebrais. Depois que os hóspedes da casa saem, a sensação de nada de Connie cresce. Ela fica mais magra e gloomer. Reconhecendo que está desmoronando, ela escreve para sua irmã, Hilda Hyde. Hilda vem visitar em março. Ela fica alarmada com a aparência de Connie e culpa Vragby. Hilda diz a Clifford que Connie não está bem e precisa ver um médico. Ela exige saber o que ele fez sobre a condição de Connie, nada, e lhe dá 2 opções: arranjar um servo ou enfermeira para cuidar dele ou ela levará Connie embora por meses. Clifford se irrita com sua demanda. Ele odeia enfermeiras e não gosta de ter um assessor pessoal masculino. Ele acha que qualquer mulher é melhor do que um servo, então por que não Connie? Connie e Hilda vão para Londres, e o médico examina Connie. Ele confirma que nada está organicamente errado com Connie, mas sua vitalidade é baixa e ela não tem reservas físicas. Ele atribui isso aos nervos e diz que ela precisa de uma mudança, dizendo que precisa se divertir, ela está passando a vida sem renová-la. Sugere um mês em Cannes ou Biarritz. Michaelis ouve que eles estão em Londres e aparece na casa de seu pai com rosas e um convite para Nice e Sicília, ou África. Ele fica consternado com a aparência de Connie, dizendo que ela é apenas uma sombra de si mesma. Ele discursa contra Clifford e a bestial Vragby e pede que ela se divorcie de Clifford e se case com ele. Connie rejeita sua proposta porque ela não consegue imaginar abandonar Clifford. Depois que Hilda e Connie retornam a Vragby, Hilda conta a Clifford tudo o que o médico disse.
Ela lhe dá um ultimato: arrume um assessor pessoal ou ela entrará em contato com seu pai e eles levarão Connie embora. Clifford concorda em contratar a Sra. Bolton, uma ex-enfermeira paroquial que acaba de começar a assumir empregos privados de enfermagem. Eve Bolton é um membro agradável, autoconfiante e respeitado da aldeia. Acostumada a dar ordens a doentes, ela é, de certa forma, uma das classes dominantes da aldeia. Ela também tem uma associação com o pai de Clifford. Seu marido, Ted Bolton, havia trabalhado no poço de propriedade de Sir Geoffrey Chatterley. Uma explosão matou seu marido 22 anos antes, e ela criou seus 2 filhos pequenos sozinha. Ted Bolton foi o único mineiro a morrer. O inquérito formal atribuiu sua morte às suas próprias ações. Ele tentou fugir da explosão em vez de seguir a ordem de se deitar rapidamente. Como resultado, a mina deu-lhe apenas uma pequena compensação e distribuiu-a ao longo de 4 anos, em vez de deixá-la ter tudo de uma vez para que ela pudesse abrir uma pequena loja. A Tevershaw Collier Company mais tarde deu-lhe o emprego de enfermeira paroquial. Ela é grata pelo que a empresa fez por ela, mas se ressente profundamente do que disseram sobre Ted, sentindo que eles praticamente o chamaram de covarde. A Sra. Bolton tem sentimentos conflitantes sobre a classe alta. Ela se considera superior aos colisores, mas tem um profundo ressentimento da classe dominante, especialmente dos chatetés, os mestres das minas. A Sra. Bolton traz uma nova perspectiva sobre o tema da intimidade e casamento com Vragby, que interessa a Connie. A Sra. Bolton nunca deixou de amar seu marido e pensa nele como se ele ainda estivesse vivo. Ela comenta com frequência sobre os 3 anos que tiveram juntos e valoriza a proximidade que compartilharam. Enquanto a Sra. Bolton está acostumada a mandar nos Colliers, ela é incapaz de fazê-lo com Clifford. Ele a trata muito como uma criada, um membro da classe baixa, e isso a faz se sentir pequena. Ela não se importa muito, no entanto, porque agora está no mundo de classe alta. Além disso, ela é muito boa em seu trabalho, e sabe que é apenas uma questão de tempo até ter Clifford sob seu controle. Clifford não pode perdoar Connie por relegar seus cuidados pessoais a um estranho. Ele acha que isso matou a verdadeira flor da intimidade entre ele e ela. Connie não se importa. Ela considera sua intimidade como uma orquídea, uma coisa parasita na árvore da vida, não algo vibrante ou afirmativo da vida. Ela também está feliz por estar livre dos laços de amor e está cansada de falar sobre sua escrita e ideias. Ela adora ficar sozinha e passa mais tempo sozinha, em seus quartos. Um dia de primavera, Connie Chatterley vai passear na floresta. Ela descobre uma cabana perto de uma nascente e vê Oliver Melors construindo um galinheiro para alguns fazões. Ela vai para a cabana com Melors. Ele a ignora, enquanto ela observa sem falar. Melors se ressente da intrusão porque quer sua solidão. Ele considera a presença dela uma invasão de sua privacidade, mas é impotente para dizer a ela para ir embora. Ela é uma de suas mestras, e como um homem contratado, ele não pode dizer a ela o que fazer. Mas, mais do que isso, ele quer evitar qualquer contato com mulheres. Ele já foi queimado antes e tem uma grande ferida de contatos antigos. Tudo o que ele quer na vida é ser deixado em paz. Esses bosques são seu último refúgio, e ele quer se esconder do resto do mundo lá. Enquanto ela observa, o ventre de Connie se agita. Ela nota sua solidão e paciência e fica intrigada com isso. Ela acha que Melors tem uma experiência muito mais profunda e ampla do que a sua. Quando Melors olha para ela, ele vê um olhar expectante em seu rosto. Isso acende um fogo em seus lombos e ele geme. É a última coisa que ele quer. Ele quer evitar qualquer contato próximo com uma mulher, especialmente uma mulher de classe alta. Antes de Connie sair, ela diz que planeja voltar, pois acha tudo muito bom e tranquilo. Ela pergunta a Melors se ele tem outra chave, e ele diz que só sabe de uma. Ela pergunta se é possível conseguir outro. Ele diz a ela para pedir a Clifford Chatterley e se recusa a oferecer para ter um feito. Eles se olham em um confronto silencioso, e ela vê como ele não gosta dela. Ele a considera uma fêmea de temperamento forte e se irrita ao sentir os cães adormecidos da velha raiva voraz despertarem nele. Quando Connie retorna a Vragby, a Sra. Bolton está esperando por ela do lado de fora.
Clifford está chateado por ela não estar em casa para fazer seu chá. Connie traz a bandeja de chá para Clifford e pergunta por que ele não mandou a Sra. Bolton fazê-lo. Ele diz que realmente não a considera pessoa para presidir sua mesa de chá, ao que Connie responde que não há nada de sacrossanto em um bule de chá de prata. Isso atrai um olhar curioso de Clifford. Ela conta a ele sobre sua caminhada e coloca algumas violetas que colheu, agora penduradas, moles em seus talos, em um copo. Ela diz a ele que eles vão reviver, e ele cita um verso sobre as pálpebras dos olhos de Juno, para sua consternação. Ela não vê a conexão da poesia elisabetana com violetas reais. Em seguida, ela pergunta se existe uma segunda chave para a cabana e explica que quer sentar lá às vezes. Clifford imediatamente pergunta se Melrose estava lá. Ela responde que sim, mas ele não gostou que ela estivesse lá e foi quase rude quando ela perguntou sobre outra chave. Clifford quer saber como ele foi rude, e Connie diz que acha que ele não queria que ela tivesse a liberdade do castelo. Connie afirma que Melrose não deve se importar que ela esteja na cabana, pois não é sua casa e ela deve ter o direito de se sentar lá quando quiser. Clifford concorda e diz que Melrose pensa demais em si mesmo. Clifford fala sobre Melrose, dizendo que se considera excepcional. Ele é habilidoso com cavalos, e depois que se juntou ao exército em 1915, foi enviado para a Índia, depois trabalhou como ferreiro para a cavalaria no Egito. Um coronel indiano interessou-se por ele, e ele foi promovido a tenente. Depois que Connie pergunta sobre seu amplo sotaque de Derbyshire, Clifford explica que Melrose pode falar corretamente, mas opta por falar vernáculo às vezes, provavelmente porque ele desceu para as fileiras novamente. Um dia, Connie e Clifford vão passear na floresta. As anêmonas de madeira estão escancaradas, como se exclamassem com a alegria da vida, e Connie escolhe algumas e as entrega a Clifford. Ele cita uma linha de poesia sobre a noiva ainda não arrebatada da quietude. Connie expressa sua forte antipatia pela palavra ravished, e isso leva a uma discussão sobre a palavra. A discussão repugna Connie, pois ela sente que as palavras estão sempre vindo entre ela e a vida. A caminhada termina com Connie e Clifford muito tensos, embora finjam não estar. Connie quer se distanciar de sua autoabsorção e obsessão por palavras. Alguns dias depois, Connie retorna à cabana e Melrose lhe dá uma chave para ela. Ela está ficando mais atraída pela cabana e pela clareira e quer passar mais tempo lá. Melrose planeja mudar os fazões para outro lugar para que ele não a perturbe quando ela chegar à cabana. Ela o convence de que não é necessário. Ela não o incomodará e ele não a incomodará. Eles entram em uma discussão acalorada sobre isso. Termina com Melrose tranquilizando-a de que ela pode fazer o que quiser, ele não quer ser considerado insolente. Connie Chatterley agora sente uma aversão a Clifford Chatterley e percebe que nunca gostou dele. Ela se sentia atraída por ele porque ele, de alguma forma, parecia saber coisas que ela não sabia e isso a excitava mentalmente. Agora, porém, ela acha suas atividades cerebrais repugnantes, e ela fisicamente não gosta dele. Mrs. Bolton e Clifford estão cada vez mais próximos. Clifford não se ressente mais dela cuidando dele e até parece gostar de suas ministrações físicas, encontrando gratificação sensorial quando ela toca seu rosto. A Sra. Bolton, como Connie uma vez fez, acha atraente o senso de superioridade e diferença de Clifford em relação a outros homens. Não é apenas seu status de classe alta, mas sua atividade mental superior. Ele tem ideias elevadas e conhece muitas informações esotéricas, o que o faz parecer especial e diferente de outros homens. Por estar envolvida com ele, mesmo que seja sua enfermeira pessoal, ela se considera um tanto elevada ou especial. A Sra. Bolton acaba percebendo, no entanto, que não há nada de diferente em Clifford. Ele é como todos os homens, um bebê crescido às proporções do homem. Connie não gosta mais de noites passadas com Clifford, especialmente quando falam sobre seus manuscritos. Ela convence a Sra. Bolton a aprender a datilografar para que ela possa assumir sua tarefa de digitar seus manuscritos. A Sra. Bolton tem o prazer de fazê-lo. Ela gradualmente passa mais tempo com Clifford à noite, enquanto Connie frequentemente alega uma dor de cabeça para se retirar para seu quarto. A Sra. Bolton e Clifford jogam jogos de cartas e xadrez à noite,
Com Clifford gostando de usar seu conhecimento superior dos jogos para ensinar a Sra. Bolton, e a Sra. Bolton emocionada por estar entrando pouco a pouco na posse de tudo que a nobreza sabia, e em seu desejo por sua companhia. Connie observa suas interações e acredita que Clifford está saindo em suas verdadeiras cores, um pouco vulgar, um pouco comum e sem inspiração, bastante gordo. Ela acha que a Sra. Bolton está gostando de seu contato íntimo com esse cavalheiro titulado. De certa forma, a Sra. Bolton está apaixonada por Clifford, e Clifford está amando a atenção. A Sra. Bolton também é uma grande fofoqueira e passa horas falando sobre os aldeões e seus acontecimentos. Ela diz que os jovens não levam nada a sério além de motos, futebol, corridas e dança. Eles apenas festejam à noite e fazem o que querem. Suas palestras levam ao tema das minas e inspiram Clifford a se interessar por elas. Ele decide se envolver na produção industrial de carvão para reverter o declínio dos colisores e evitar o fechamento das minas. Ele muda seu foco para a tecnologia de mineração de carvão para causa muito real, prática e digna de descobrir uma maneira de tornar os poços locais mais produtivos. Ele agora desce ao poço todos os dias e grelha os gerentes e engenheiros. Isso lhe dá um senso de propósito e poder, e ele se sente renascido. Ele percebe que vem morrendo gradualmente, com Connie, na vida privada isolada do artista e do ser consciente. Seu novo objetivo é criar um novo combustível concentrado a partir do carvão. Ele sente que finalmente alcançou seu segredo de vida, se interessar apaixonadamente por algo fora de si mesmo. Sua parceira nessa nova empreitada é a Sra. Bolton, com quem compartilha uma confortável intimidade. Com a Sra. Bolton, ele se sente um senhor e uma criança. Ele fica à vontade com ela tocando nele quando ela o raspa e o lava, e isso faz com que ele se sinta como uma criança sendo cuidada. Com Connie ele é duro e um tanto temeroso, ela vai furar sua bolha e fazer com que sua exultância recém-descoberta desmorone. Clifford Chatterley se envolve mais na atividade industrial. Connie Chatterley está impressionada com o quão competente e experiente ele se tornou sobre questões de mineração. Em casa, porém, ele se apega a ela e quer que ela jure que nunca vai deixá-lo. Sua dependência e apego horrorizam Connie. Um dia ela pergunta se ele realmente quer que ela tenha um filho. Clifford diz que gostaria de ter um filho, desde que isso não mude seu amor por ele. Se isso mudaria de alguma forma, ele está morto contra isso. Ele quer um filho porque isso faria sentir que estava construindo um futuro para ele. Ele consideraria a criança dela, pois ele é apenas uma cifra e ela é o grande eu sou. À medida que ele fala, sua repulsa só se aprofunda. Connie mais tarde ouve Clifford conversando com a Sra. Bolton em uma voz de paixão sem paixão, como se ela fosse uma mãe meio amante ou metade adotiva. Ela se sente totalmente sufocada pela falsidade de seu relacionamento, pela suposta idolatria de Clifford e pela falta de toque físico. Ela passa o máximo de tempo possível na floresta. Ela vai à cabana sempre que possível, mas os dias passam sem que ela veja Melors lá. Ela é atraída a observar as galinhas reprodutoras, atraídas por sua natureza feminina. Ela contrasta sua própria esterilidade e sente que não é uma mulher de jeito nenhum. Ela não suporta ouvir Clifford, a Sra. Bolton ou qualquer um dos visitantes de negócios. Até cartas de Michaelis a fazem passar frio. Só as galinhas aquecem seu coração. Embora Connie se sinta quase morta por dentro, o mundo físico ao seu redor está ganhando vida com a primavera. As flores da primavera estão florescendo e os botões das folhas estão se abrindo. Um dia uma galinha está correndo. Ela considera a pequena centelha mais viva de uma criatura em 7 reinos e a observa com uma espécie de êxtase. É vida nova, e parece tão destemida, tão livre e pura. Isso a faz pensar em seu próprio desamparo feminino, e ela se sente enlutada. O único desejo de Connie na vida agora é ir para a clareira. Uma noite, ela escapa e foge para a clareira. Melors está lá, fechando os galinheiros. Ela observa os filhotes e expressa o desejo de segurar um. Melors gentilmente coloca um pinto em suas mãos. Enquanto ela olha para ele encantada, uma lágrima cai em seu pulso. Melors percebe e sente um desejo físico por ela. Ele pega o pinto dela, coloca no galinheiro e coloca a mão no joelho dela. Ela está soluçando,
como se seu coração estivesse partido e nada mais importasse. Mealors acaricia suavemente suas costas e pernas e pede que ela entre na cabana. Dentro da cabana, ela se deita em um cobertor e eles fazem sexo. Mealor sente paz pura quando ele entra nela, mas Connie apenas sente que ela está em uma espécie de sono. Ela não tem orgasmo. Ela se sente um pouco distante dele e acha que, enquanto ela se mantiver para si, não foi nada. Ela pensa em como não conhece o homem com quem acabou de fazer sexo. No entanto, ela não é perturbada por ele. Ela acha sua quietude pacífica. Eventualmente, ele se levanta, se veste e vai embora, e parece um abandono. Mealors está esperando por ela quando ela vai para fora. Ele a leva até o portão de Vragby e pergunta se ela está arrependida. Ela grita que não é e pergunta se ele está. Ele diz que não, mas está preocupado com o resto das coisas, como Clifford, outras pessoas, todas as complicações. Ele lamenta, no entanto, ter começado um relacionamento físico com uma mulher novamente. Ele diz que está começando a vida de novo, e ele pensou que tinha acabado com tudo isso. Agora, ele vai ser arrombado de novo. Eles se beijam suavemente no portão, depois que Connie busca garantia de que ele não a odeia. Ambos dizem que o sexo foi bom para eles, embora Connie não tivesse consciência de muita coisa. Um dos últimos comentários antes de partir é lamentar que existam tantas outras pessoas no mundo. Eles concordam em se encontrar novamente. Mealors vê Connie atravessar o parque com sentimentos contraditórios. Ela quebrou sua privacidade, sua solidão, quando tudo que ele queria era ficar sozinho. Ele sobe na subida da colina onde Sir Geoffrey Chatterley havia derrubado a madeira e olha para o campo. Ele vê o Stacks Gate, as luzes do poço, as luzes da aldeia. Ele sabe que sua reclusão na floresta é uma ilusão. É impossível ficar isolado do resto do mundo. Suas luzes e ruídos estão invadindo a própria mata. Ele não pode ser um eremita, tente como pode. Ao envolver-se com uma mulher, está a convidar a um novo ciclo de dor e desgraça. Ele culpa a dor e a desgraça esperadas não nas mulheres, nem no amor ou no sexo. Em vez disso, ele acredita que a industrialização é responsável, pois e destrói tudo que não se conforma. Destruirá as florestas, as plantas primaveris e todas as coisas vulneráveis. Ele espera que Connie, por ser vulnerável, seja atingida pela sorte difícil com a qual ela estava em contato, mas promete protegê-la com o coração por um tempo, antes que ele também seja feito pelo mundo de ferro insensível e a mamã da ganância mecanizada. Uma vez em sua casa de campo, Mealors fica arrependido de ter feito sexo com Connie. Seu corpo, no entanto, traz seus pensamentos. O desejo volta e seu pênis começou a mexer como um pássaro vivo. Ele acha que estar envolvido com uma mulher, com Connie, poderia ser livre de pavor e tristeza se não existissem outras pessoas. Ele sai para tentar abalar o humor e caminha pela mata. Seu desejo permanece forte, e ele sente a inquietação agitada de seu pênis, o fogo agitado em seus lombos. A porta é trancada quando Connie chega a Vragby, e a Sra. Bolton tem que abri-la. Uma vez que ela está sozinha em seu quarto, ela reflete sobre o que aconteceu com Mealors. Ele parecia gentil, mas o tipo de bondade que ele mostrava a qualquer mulher. Ela conclui que Mealors não gosta muito dela e ela era apenas uma mulher para ele. Mas de uma maneira nova, que combina com ela. Mealors é o primeiro homem a se relacionar com ela em uma base feminina em vez de uma base pessoal. No dia seguinte, Connie vai para a clareira, mas Mealors não aparece. Ela sai de casa naquela noite e volta para a clareira. Mealors eventualmente chega e cuida das galinhas e galinheiros antes que ele venha até ela. Ele avisa que as pessoas provavelmente ficarão desconfiadas com ela vindo para a cabana todas as noites. Connie diz que ninguém sabe, mas Mealors diz a ela que em breve o farão. Connie diz que não pode evitar, ela quer vir. Mealors diz a ela que pode impedir que as pessoas saibam por não virem. Ele pergunta como ela se sentirá quando as pessoas descobrirem que ela se abaixou fazendo sexo com uma das servas do seu marido. Connie considera suas opções se as pessoas descobrirem que ela estava dormindo com Mealors. Ela diz a ele que pode ir embora, ela tem seu próprio dinheiro de sua mãe.
Ela não se importa com o estigma de fazer sexo com um membro de uma classe social mais baixa, pois não se importa com sua classe social mais alta. Para ela, não tem nada a perder. Ela pergunta sobre seus riscos e medos. Mellors admite que tem medo do mundo em geral, mas ele a beija e diz que está disposto a arriscar tudo se for isso que ela quiser. Ele não quer fazer nada se ela vai se arrepender. Eles fazem sexo novamente. Mais uma vez Mellors tem um orgasmo, mas Connie não. Connie sabe que é parcialmente responsável por sua falta de prazer, já que ela se quis separar. Mellors leva Connie até o portão. Quando eles se separam, ele diz a ela que poderia morrer por um toque de uma mulher como você, e ele coloca a mão sobre o vestido dela. Connie corre, mas se vira para trás e diz: "Beija-me", antes de prometer vir no dia seguinte, se puder. Ela entra na casa e no quarto sem ser detectada. Durante 4 dias, Connie não vai à cabana. Um desses dias ela vai com Clifford visitar seu padrinho, Leslie Winter, em Utuvite. Nos 3 dias seguintes, ela tenta pensar em coisas que pode fazer, pois está determinada a não ir para a floresta e abrir as coxas mais uma vez para o homem. Ela caminha na parte diferente da floresta e visita a Sra. Flint, uma inquilina de Chatterley em uma fazenda vizinha. Ela está encantada com seu bebê de quase 1 ano. No caminho para casa, ela se depara com Mellors, que está vindo buscar seu leite na fazenda. Ele pergunta se ela está indo para a cabana, e ela diz que não, que precisa ir para casa. Ele a envolve em um abraço, e ela sente sua ereção. Eles vão para um pequeno espaço entre algumas árvores e fazem sexo. Desta vez, seu corpo reage ao dele, e ela sente novas emoções estranhas ondulando dentro dela. Seu ventre se abre e clama para que ele entre novamente e faça uma realização para ela. Ele o faz, e ela finalmente chega a um clímax com ele. Ela grita enquanto a vida dele brotava nela. Eles estão finalmente emocionalmente e fisicamente unidos. Mellors resume a experiência dizendo: "Saímos juntos daquela vez." Ele ressalta como a maioria das pessoas vive suas vidas e nunca sabe disso. Connie não sabia disso, e ela pergunta se ele já saiu ao mesmo tempo com outras mulheres. Mellors evita falar sobre suas experiências sexuais passadas dizendo que não sabe. Enquanto Connie caminha para casa, ela reflete sobre o que tinha acabado de acontecer. Ela gostava de ter outro eu vivo nela, e acha que está grávida. Ela sente que seu ventre, que sempre esteve fechado, se abriu e se encheu de vida nova. Ela considera como seria ter o filho de Mellors. Tem um significado totalmente diferente de ter um filho sozinha, como ela havia contemplado com Clifford. A ideia de ter o filho de Mellors faz com que ela se sinta como se estivesse afundando fundo, profundamente no centro de toda a feminilidade e no sono da criação. Com medo de perder sua própria vontade para Mellors, ela decide vê-lo como um servo do templo para seu próprio desejo sexual. Quando chega em casa, Connie diz a Clifford sobre visitar a Sra. Flint e seu bebê. Clifford sente algo novo nela, e ele acha que tem a ver com seu desejo por um bebê. A Sra. Bolton é um pouco mais suspeita e vasculha os olhos de Connie enquanto ela descreve onde ela esteve. A Sra. Bolton está convencida de que Connie tem um amante, mas não consegue imaginar quem é. Naquela noite, ela passa a noite com Clifford, costurando um vestido para o bebê enquanto ele lê para ela. Clifford acha que ela parece totalmente macia e quieta e é fascinada por ela. Embora estejam juntos na mesma sala, ambos estão em seus próprios mundos. Connie está revivendo seu tempo com Mellors. Clifford atribui sua distância à sua obsessão por ter um filho. Connie acha que Clifford é uma criatura fria e sem alma, e ele a assusta um pouco. Connie sai sem beijá-lo boa noite, e ele a acha muito fria e insensível. Ele se irrita até o fundo, acreditando que mesmo que o beijo fosse apenas uma formalidade, era de tais formalidades que a vida depende. Ele tem um pavor terrível de que ela o deixe e tem igualmente medo da morte. Muitas vezes por noite ele não consegue dormir porque seus medos o dominam. Nessas noites, a Sra. Bolton vem até ele e o faz companhia, brincando e sentado na cama ao lado dele. Naquela noite, Connie adormece rapidamente, e Clifford toca para a Sra. Bolton,
que joga cartas com ele, se pergunta quem é o amante de Connie. Mellor senta-se à beira do fogo e pensa sobre sua infância, anos vivendo no exterior e seu casamento. Ele se pergunta sobre seu relacionamento com Connie. Eles enfrentam muitos problemas, ambos sendo casados. Que futuro tem? O que eles fariam? O que ele faria? Ele sabe que deve ter algo a fazer. Ele não pode viver apenas do dinheiro dela e de sua pequena pensão. Inquieto e incapaz de dormir, Mellor sai para uma caminhada quando o amanhecer se aproxima. Ele quer ficar com Connie, tocá-la. Ele sente que precisa segurá-la contra ele para ser completo e dormir. Como ele não pode ter isso, pelo menos ele pode estar perto dela. Ele sobe até a subida do morro e olha para a casa dela por um longo tempo. Na primeira luz do amanhecer, a Sra. Bolton puxa uma cortina. Mellor não a vê, mas ela o vê. E ela percebe quem é o amante de Connie. Mellor finalmente parte para casa enquanto a Sra. Bolton olha triunfante para o Clifford adormecido. Enquanto Connie Chatterley e a Sra. Bolton separam os itens em um depósito, eles encontram um berço. Connie expressa interesse nisso e diz à Sra. Bolton que ela pode ter um filho com Clifford Chatterley. Ela diz que, embora seus músculos estejam paralisados, isso não o afeta em outros lugares. Ela está mentindo, mas Clifford lhe deu essa ideia, dizendo que sua potência sexual estava voltando através de seu trabalho duro. A Sra. Bolton não se apaixona pela história de Connie. Ela se pergunta se Connie está grávida do filho de Oliver Mellor. O pensamento a agrada porque seria um bebê Tevershaw no berço de Vragby. Quando a Sra. Bolton entra na aldeia, ela diz aos aldeões que Connie pode estar grávida. Duas pessoas perguntam a Clifford se ele está esperando um herdeiro, então ele pergunta a Connie sobre o rumor. Ela nega saber e pergunta se é brincadeira ou maldade. Clifford diz que espera que seja uma profecia. Connie muda de assunto e diz que seu pai escreveu e aceitou um convite para que ela ficasse com seu amigo em Veneza por 2 meses. Eles discutem sua viagem, e Clifford diz que não se importa se ela for por apenas 3 semanas, desde que tenha certeza de que voltará. Connie dá sua palavra que ela vai. A viagem lhe dá a oportunidade perfeita para afirmar que teve um amante em Veneza, se ela tiver um filho. Um dia, em maio, Field leva Connie para o Tuvite. Ela observa a miséria feia de Tevershaw e contempla o quão sombria ela é, como se toda a sua beleza anterior tivesse sido sugada para fora dela. Ela ouve crianças em idade escolar cantando e acha seu canto tão diferente de tudo que ela considerava canção. Ela considera os aldeões desprovidos da vida real, como se fossem meio cadáveres. Ela conclui que Tevershaw é a nova Inglaterra, aquela produzindo uma nova raça da humanidade, superconsciente no lado do dinheiro e social e político, no lado espontâneo e intuitivo morto. Ela percebe que é de onde Mellor veio, mas ela racionaliza que ele está separado disso, assim como ela. Ao longo da viagem, Connie percebe como o campo mudou e a urbanização está tomando conta dele. Ela está satisfeita por chegar ao Tuvite, que permanece relativamente inalterada. É a cidade de Chatterley, onde os Chatterley ainda eram os Chatetés. Ela percebe que as minas enriqueceram os aristocratas, e agora as minas estão apagando-os. Connie, um membro da classe de lazer, ainda pertence à velha Inglaterra, mas a velha Inglaterra está sendo apagada e o que ela vê ao seu redor é a nova Inglaterra. Depois que Connie retorna de sua excursão em Tuvite, Clifford pergunta se ela acha que há algo eterno no casamento. Connie diz que faz a eternidade soar como uma tampa ou uma longa corrente que segue atrás de uma. Ele explica que realmente quer saber se ela vai se tornar mais séria sobre outro homem se ela levar um amante em Veneza. Ela garante que não. No dia seguinte, quando ela está jardinando com a Sra. Bolton, ela pergunta sobre seu falecido marido. Bolton diz que ele está morto há 23 anos. Eles têm uma conversa sincera sobre sua morte, seu trabalho no poço, sua vida juntos, parto, sua reação ao parto, e a perda que ela sente. A Sra. Bolton descreve a perda como se nenhum tempo tivesse passado, explicando que sente falta do toque dele, do corpo dele ao lado do dela, do fato de estarem juntos. Seu maior desejo não era sexo, mas apenas senti-lo ali comigo, quente.
Connie pergunta como ela ainda consegue se lembrar do toque do marido depois de todos esses anos. A senhora Bolton diz que seu toque é a única coisa que dura. As crianças crescem e vão embora, mas o toque permanece. Connie Chatterley visita Oliver Mellors em sua casa de campo. Eles discutem seu trabalho como guarda-redes e suas opções de emprego se ele pedir demissão. A conversa gira em torno de sua próxima viagem a Veneza. Connie pede a Mellors para não esquecê-lo enquanto ela se vai. Ela revela que pode ter um filho no futuro, o que está bem com o marido, desde que o bebê pareça ser dele. Ela planeja fingir que engravidou durante sua viagem a Veneza. Mellors está descontente com a notícia e pergunta se ela o queria para ter um filho. Connie diz que não foi o verdadeiro motivo, mas ela não sabe por que ela quer ele. Mellors deseja-lhe felicidades com seu plano e observa que não é a primeira vez que ele é usado. Connie nega usá-lo e diz que gosta do corpo dele. Isso a leva a convidá-la no andar de cima para fazer sexo, o que ela recusa. Enquanto Connie caminha para casa, ela fica em conflito. É um pouco verdade que ela o usou. Ela se ressente dele e quer fazer as pazes com ele. Depois que ela chega em casa, ela não consegue se acomodar, então ela volta para a cabana. Mellors está lá, e eles fazem sexo. Ela fica tensa durante a relação sexual e resiste aos Mellors. Ela olha para seu corpo cantarolando e acha ridículo, concordando com escritores modernos que descreveram o sexo muitas vezes como uma performance. No entanto, quando Mellors termina e deixa seu corpo, ela sente tristeza e começa a chorar. À medida que seu choro aumenta, ela desabafa que não pode amá-lo. Mellors garante que não precisa. Ela chora ainda mais e diz que quer amá-lo e não pode. Ela se agarra a ele e implora para que ele não a deixe. Ele a pega em seus braços, e ela de repente encontra a paz. O desejo brilha em Mellors, e ele carinhosamente acaricia seu corpo. Connie responde e sente-o como uma chama. Não mais resistente, ela se abre para ele completamente. Eles se unem no toque físico, e as sensações são diferentes de tudo que Connie já experimentou. Isso desperta toda a sua feminilidade, e ela sente que nasceu uma mulher. Ao se tornar mulher, Connie descobre a estranha potência da masculinidade. Isso tanto a emociona quanto a assusta. Ela é fascinada pelo corpo de Mellors e o explora. Eles voltam aí todo seu eu tremeu inconsciente e vivo. Ela profere palavras de amor, mas Mellors fica em silêncio, então ela pergunta se ele a ama. Ele diz a ela que ela sabe que ele sabe. Quando ela implora para que ele diga isso, ele pergunta se ela não pode sentir isso. Seu toque a convence, mas ela continua pressionando por garantias de que ele a amará para sempre. Mellors responde com toque, mas se recusa a fazer promessas verbais. No entanto, ela volta para casa sentindo como se estivesse andando sobre nuvens de paixão e amor. Numa manhã de primavera de domingo, Clifford e Connie Chatterley vão passear na floresta. Eles discutem ideias filosóficas, greves de mineiros de carvão, relações sociais de classe e trabalho, sistemas econômicos, entre outras coisas. Clifford se opõe a dar aos pobres. Em vez disso, ele apoia um sistema econômico em que a indústria seja incentivada e cria oportunidades de emprego para as pessoas pobres. Ele não se importa com a disparidade de renda, acreditando que é inevitável que algumas pessoas tenham mais do que outras. Além disso, ele acredita que alguém precisa estar no poder, e as melhores pessoas para isso são os homens que possuem e dirigem as indústrias. Connie contesta sua postura, dizendo que os chefes não levam sua chefia a sério o suficiente. Clifford diz a ela que eles levam suas responsabilidades mais a sério do que ela leva a sua dama. Connie se defende, dizendo que sua senhoria foi forçada sobre ela e ela não quer. Clifford diz a ela que está fadada a isso e que a sua família e similares que deram aos colisores tudo o que eles têm. Sua responsabilidade é garantir que eles continuem a ter acesso à educação, saneamento, liberdade política e oportunidades de trabalho. Connie não se opõe a dar, mas ela contesta que essas coisas estejam sendo dadas às pessoas. Ela acredita que eles estão sendo vendidos e pagos, já que famílias aristocráticas tiraram do povo sua vida natural e masculinidade, e lhes deram esse horror industrial.
Eles debatem a influência da classe dominante sobre os trabalhadores, Clifford professando que todas as pessoas têm a liberdade de trabalhar e criar suas próprias vidas e Connie argumentando que as pessoas não são tão livres quanto ele diz por causa do poder da industrialização. A discussão fica mais acalorada quando Connie diz a Clifford que não é de admirar que os homens te odeiem. Clifford protesta que não o fazem e afirma que os trabalhadores nem sequer são homens. Ele acha que são animais. Ele afirma que os colisores não são diferentes dos escravos de Nero ou dos homens que trabalham em fábricas de carros de linha de montagem. São as massas, os imutáveis, na maioria das vezes, carecem de individualidade. Além disso, eles não têm a capacidade de governar a si mesmos. Clifford se considera seu governante, e ele pretende que seu herdeiro também os governe. Connie desabafa que o herdeiro pode não ser da classe dominante, já que ele não será filho biológico de Clifford. Clifford afirma que, desde que a criança tem inteligência e saúde normais, ele pode torná-la uma Chatterley perfeitamente competente. Depois de jorrar suas ideias, Clifford começa sua cadeira de rodas, rola algumas flores e eles continuam sua caminhada. Eles notam como tudo é lindo, com o novo crescimento da primavera aparecendo em todos os lugares. Clifford decide ir para a primavera, esperando que a cadeira consiga. O narrador descreve seus movimentos como se estivesse em uma grande jornada, dizendo: Viter, ó estranho navio de rodas, sua direção de curso lento, e Clifford sentou-se ao volante da aventura, imóvel e cauteloso. Ó capitão, meu capitão, a nossa esplêndida viagem está feita. Ainda não. Quando eles passam o caminho para a cabana, Oliver Mellors assobia e pergunta a Connie se eles estão indo para a cabana. Ele lembra a Connie que vai encontrá-la no portão do parque naquela noite e escova seu peito antes que ela corra para alcançar Clifford. Em sua viagem de volta, a cadeira de rodas de Clifford luta para subir a escalada, e ele a rola sobre algumas flores. Ele fica preso, e ele decide descansar o motor antes de ligar novamente. Connie sugere que Mellors pode empurrar a cadeira, mas Clifford está determinado a começar sem ajuda. Ele continua tentando reiniciar o motor, mas não chega a lugar nenhum. Ele finalmente toca a buzina para Mellors. Mellors dá uma olhada rápida e diz a Clifford que ele não sabe nada sobre coisas mecânicas. Ele não vê nada quebrado e pede a Clifford que opere o motor com força. Depois de inúmeras tentativas e ordens rudes para Mellors, Clifford consegue que a cadeira se mova de forma esfarrapada, e Mellors a empurra. Quando Clifford descobre que Mellors está empurrando, ele exige que ele pare e deixe a cadeira trabalhar por conta própria. Mellors obedece e observa enquanto Clifford continua tentando usar seu poder para fazer a cadeira se mover. Todos os seus esforços falham, e Mellors acaba empurrando o enfurecido Clifford de volta para Vragby. Connie percebe que definitivamente odeia Clifford. Empurrar a cadeira com Mellors faz com que ambos se sintam mais próximos. Connie mais tarde rasga em Clifford e pergunta por que ele foi tão rude com Mellors. Eles brigam sobre se Clifford deve ter alguma simpatia ou consideração pelo goleiro, especialmente considerando seu estado frágil. Connie afirma que Mellors é tanto um homem quanto Clifford. Clifford responde que lhe paga por seu trabalho e lhe dá uma casa e, assim, Mellors deve todos os serviços que ele exige dele. Connie ressalta que Clifford não é um governante. Ele simplesmente tem mais dinheiro do que os outros, e os intimida a trabalhar para ele, ameaçando-os de fome. Connie tem vergonha de Clifford e diz isso a ele antes de ir para seu quarto, murmurando que Clifford não pode comprá-la e ela não precisa ficar com ele por mais tempo. Ela o chama de peixe morto de um cavalheiro, possuidor de uma alma celuloide. Ela decide parar de brigar com ele sobre servos e manter sua distância emocional dele para que ele não detecte seus sentimentos por Mellors. Seu plano não dá tão certo. Quando ela vai jantar, Clifford usa Proust para iniciar uma discussão com ela. Agora ela o visualiza como um esqueleto, agarrando-se a ela e tentando impor sua vontade a ela. Mais tarde naquela noite, ela sai com a intenção de ficar a noite inteira com Mellors. Oliver Mellors e Connie Chatterley se encontram no portão e depois caminham até sua casa de campo. Lá eles falam sobre si mesmos, Clifford Chatterley e o casamento de Mellors. Mellors decide que vai se divorciar para garantir que ele não seja obrigado a levar sua esposa de volta.
Melors dá conta de todas as mulheres com quem se envolveu romanticamente e sexualmente. Seu primeiro amor, aos 16 anos, foi uma linda menina, filha do professor. Ela era uma romântica e odiava o comum. Começou a dedicar-se à poesia e à leitura, tornando-se o casal mais culto literário em 10 conselhos. Ela o adorava, mas não queria fazer sexo. Ele finalmente a convenceu a fazê-lo, e depois ela terminou com ele. Ele acha que eles se davam perfeitamente bem, ambos adoravam se beijar e conversar, com exceção de sua total falta de interesse em sexo. Seu próximo relacionamento foi com uma professora mais velha que amava tudo sobre o amor, exceto o sexo. Quando ele a obrigou a fazer sexo, ela ficou entorpecida de ódio por ele. Ele a deixou porque queria uma mulher que me quisesse e queria. Seu último relacionamento foi com Berta Coates. Ela era sua vizinha ao lado, mas ele só namorou com ela aos 21 anos, tendo acabado de romper com a mulher mais velha que odiava sexo. Berta estava trabalhando em Birmingham, e ela voltou para Tevershall com lares e graças e roupas inteligentes e uma espécie de flor sensual. Casaram-se e foram felizes no início. Ela gostava de sexo e o queria, o que o agradou muito. Mas então ela mudou e por algum motivo se ressentiu de que ele gostava tanto de sexo. Ela voava para fora da alça sobre as coisas, e ele voava de volta. Então ela começou a brincar com sexo, nunca querendo ele quando ele a queria e agindo com todo amor quando ele não a queria. O pior de tudo é que ela se recusou a ter um orgasmo com ele. Ela se segurava e esperava até que ele terminasse, então usava suas próprias ações, às vezes violentas, para alcançar um orgasmo. Ele acabou enjoando disso, e eles se odiavam tanto que dormiam separados. Ela tinha um filho, mas já o odiava quando nasceu. Quando a guerra começou, ele se juntou. Ele não voltou até saber que ela estava morando com outro homem que trabalhava no Stacksgate. Melors assinou com as mulheres após a guerra, pois acredita que a maioria das mulheres quer um homem, mas não quer sexo. Agora ele está feliz por ter conhecido Connie, acreditando que ela é o que eu queria com uma mulher. Ele está preocupado, no entanto, com todas as complicações e a feiura e recriminação que devem vir, mais cedo ou mais tarde, apenas por estar envolvido com ela. O que ele quer com uma mulher é alguém que realmente venha naturalmente com um homem. Apesar desses medos, ele quer manter o relacionamento, acreditando que o relacionamento certo entre um homem e uma mulher é o cerne de sua vida. Enquanto falam, Melors prevê dias negros chegando para todos nós e para todos. Connie odeia seu sentimento de desespero e o empurra para falar sobre o que importa para ele. Depois de dizer a ela que não sabe no que acredita, ele declara que acredita em algo. Ele acredita em ser caloroso, especialmente em ser caloroso no amor, em fuder com um coração quente. Ele profetiza que se todos fizessem sexo com o coração o mundo melhoraria e tudo daria certo. Sua discussão é um tanto controversa e argumentativa. Melors oferece a Connie sua cama e diz que ele vai dormir no andar de baixo. Ele está se sentindo frio e não quer fazer sexo com Connie, pois prefere morrer a fazer qualquer foda mais fria. Quando Connie o questiona, ele diz que vai sair. Connie pergunta: o que aconteceu entre nós? Algo em sua expressão o impede, e ele vai até ela e a pega em seus braços. Sua mágoa atravessa seu corpo, e ele a toca por baixo de sua roupa. Toda a briga sai dele e ele diz que a ama e adora tocá-la. Ele implora que eles nunca briguem e apenas fiquem juntos. Eles fazem um juramento de estar juntos e selam com o coração e barriga e galo. Na manhã seguinte, Melors acorda primeiro, sentindo-se alegre e satisfeito por ver Connie enrolada ao lado dele. Ele se levanta para abrir as cortinas, e quando se vira para trás para encarar a cama, está totalmente ereto. Ele quer esconder seu pênis, mas Connie diz que quer ver. Eles têm uma longa discussão sobre seu pênis, que Connie considera adorável, como outro ser. Seu tamanho ereto e sua arrogância fazem entender por si mesma por que os homens são tão prepotentes. Melors adverte falando com uma voz diferente, como se ele fosse seu pênis, que ele chamou de John Thomas. Isso os leva a ter relações sexuais. Depois, Connie levanta o lençol para olhar para o pênis de Melors novamente. Agora é pequeno, mas ela ainda está apaixonada por ele, dizendo: mesmo quando ele é macio e pequeno,
sinto meu coração simplesmente ligado a ele. Eles tocam o corpo um do outro e fazem sexo novamente. Antes de Connie sair, ela diz a Melors que quer que ele a mantenha, que nunca a deixe ir. Ela quer que ele a segure em seu coração, e logo ela quer vir morar com ele para sempre. Ele diz para ela não perguntar agora e sai da cama e vai para fora. Pouco tempo depois, ela se levanta e se veste, depois o encontra no andar de baixo. Ela diz a ele que quer fazer todo o resto do mundo desaparecer para que ela possa viver com ele em sua casa de campo. Ele a traz de volta à realidade e diz a ela que não vai desaparecer. Connie corre para casa para poder entrar na casa sem que ninguém saiba que ela não passou a noite em casa. A vida em Wragby é mais do mesmo. Clifford Chatterley está envolvido em seu esquema de conversão de carvão e joga todas as noites com a Sra. Bolton. Connie encontra Melor sempre que pode. Sua viagem está se aproximando, e sua irmã, Hilda Hyde, chegará em breve para acompanhá-la à Itália. Clifford não quer que ela vá, não porque ele sentirá falta dela, mas porque sua presença o faz se sentir seguro. Quando Connie lembra da data em que está indo embora, ele pergunta novamente se ela definitivamente está voltando. Connie promete que sim. Connie diz a Melors que planeja dizer a Clifford que vai deixá-lo depois que ela voltar. Então ela e Melors podem ir embora e fazer uma nova vida juntos. Melors lembra que ambos precisam se divorciar para evitar complicações. Em seguida, falam sobre a Inglaterra do pós-guerra. Melors está convencido de que a industrialização está matando tudo que há de bom nas pessoas. As pessoas estão perseguindo as coisas erradas, e a adoração das coisas mecânicas está matando a coisa humana e os sentimentos humanos. O mundo está condenado se as pessoas continuarem como estão. A discussão gira em torno de ter um filho. Melors acha errado trazer uma criança para este mundo. Connie implora para que ele pense o contrário, especialmente porque ela acha que vai ter um filho. Melors diz que trazer uma criança para este mundo poderia funcionar se alguém não vivesse por dinheiro. Ele implora a Connie que eles vivam para somar mais. Ele profetiza um tipo diferente de vida para Tevershaw se todos abandonassem toda a vida industrial e voltassem para um tipo diferente de vida. Connie apenas ouve suas ideias. Ela está mais interessada em enfiar flores em seus pelos pubianos. Melors continuam falando sobre a destrutividade da industrialização. Ele sente que transformou os homens em insetos de trabalho e tirou sua masculinidade. Ele observa, no entanto, que não há nada que ele ou qualquer outra pessoa possa fazer para mudar isso e, em vez de se preocupar com isso, ele precisa tentar viver minha própria vida. Connie sente seu desespero e acha que é porque ela está partindo para a Itália em breve. Querendo acabar com o papo sombrio, ela sai na chuva. Melors tira a roupa e a segue. Eles correm pela clareira e entram na mata. Melors a pega, e eles fazem sexo curto e afiado do lado de fora, como um animal. Melors pede que Connie volte para dentro, e ela recolhe flores enquanto segue até a cabana. Uma vez na cabana, Melors esfrega Connie seco e eles se deitam na frente do fogo. Ele admira seu corpo e diz que ela tem a arça mais bonita de qualquer um. Ele explora seu corpo e diz que gosta e acariciar sua bunda torna sua vida completa. Ele pega as flores molhadas que ela coletou e as enfia por sua vez em seus pelos pubianos. Connie vira a conversa para sua viagem e pergunta se ele se importa que ela vá embora. Melors diz que ela deve fazer o que quiser. Connie explica que a viagem é uma boa maneira de começar uma pausa com Clifford e ela quer um filho. Ela espera que Melors a leve embora, mas se não ela terá um filho em Wragby. Melors se pergunta por que ela não fica longe apenas quando vai para a Itália, mas Connie diz que prometeu voltar. Melors acha que ela não sabe o que realmente quer, que está saindo para descobrir e pode decidir que quer ficar amante de Wragby. Melors anuncia que procurou um advogado para providenciar o divórcio de Bertha Coates. Até que o divórcio seja definitivo, ele precisa viver uma vida exemplar. Connie faz planos para ver Melors na noite anterior à sua partida. Sua irmã, Hilda Hyde, vai buscá-la e eles deixarão Wragby depois do chá. Hilda deixará Connie para que ela possa passar a noite com Melors, e ela dormirá em algum lugar próximo. Na manhã seguinte, eles se reunirão e irão para Veneza. Connie planeja usar um disfarce para que ninguém a reconheça.
Quando Melors está levando Connie de volta para Vragby, eles encontram a Sra. Bolton. Ela sabe que eles são amantes e nota como Melors é apaixonado. Uma nervosa Sra. Bolton explica a Connie Chatterley que Clifford Chatterley estava pronto para enviar 2 servos para a floresta para encontrar Connie, já que ela havia desaparecido por tanto tempo. Ela o convenceu a enviá-la. Connie percebe que a Sra. Bolton sabe que está envolvida com Oliver Melors. Quando Connie chega em casa, ela e Clifford têm uma discussão acalorada. Connie diz a ele que estava sentada na cabana e saiu na chuva sem roupas. Ele fica chocado e diz que ela está louca. Ela joga de volta para ele que era apenas um banho de chuveiro de chuva. Clifford continua a questioná-la, perguntando se Melors tinha estado lá. Connie afirma calmamente que ele veio mais tarde para alimentar os fazões. A espiã Sra. Bolton fica impressionada com a capacidade de Connie de agir de forma indiferente. Naquela noite, Clifford conta suas ideias de um livro religioso científico que está lendo, cujo autor acredita que o universo está ascendendo espiritualmente e o mundo físico está a caminho da extinção. Connie dá sua opinião: é lixo. Clifford pergunta se ela gosta de seu físico, e ela diz a ele que adora, enquanto ouve o comentário de Melors de como ela tinha a mulher mais bonita. Quando Clifford lhe diz que supõe que uma mulher não tem um prazer supremo na vida da mente, ela diz-lhe que prefere o corpo, pois é uma realidade maior do que a vida da mente, quando o corpo é realmente despertado para a vida. Ela não consegue persuadir Clifford, como ele retruca: a vida do corpo é apenas a vida dos animais. Connie rebate que a vida dos animais é melhor do que a vida dos cadáveres profissionais. Ela menciona como os gregos, Platão e Aristóteles, e Jesus progressivamente extinguiram a vida do corpo humano, mas voltaram à vida. Clifford acha que está animada por fazer sexo em sua viagem a Veneza e diz a ela para não ficar tão indecentemente eufórica com isso. Eles debatem as visões de Deus sobre o corpo. Connie diz acreditar que Deus despertou seu corpo e está ondulando tão feliz lá, como o amanhecer. Na manhã seguinte, a Sra. Bolton ajuda Connie a fazer as malas. Eles falam sobre homens e como eles são bebês grandes que precisam de convencimento para que eles pensem que estão tendo seu próprio caminho. A Sra. Bolton admite que seu marido precisava de alguma confusão, mas ele sempre soube o que eu estava procurando. E ele geralmente cedeu a mim. A Sra. Bolton dá seu tratado sobre testamento, dizendo que nem ela nem seu marido agiram como o dono do relacionamento. Ela cedeu em algumas coisas porque não queria quebrar o que estava entre nós. E falam de amor. A Sra. Bolton acredita que uma vez que uma mulher realmente ama um homem, ela não pode realmente amar mais ninguém. Quando Hilda chega, Connie conta a ela sobre seu plano de adiar a partida para que ela possa passar a noite com seu amante. Ela confidencia que seu amante é o guarda florestal, o que é recebido com nojo de sua irmã. Embora Hilda não goste de Clifford e queira que Connie o deixe, ela desaprova que ela tem um relacionamento com alguém da classe baixa. Hilda cede à ameaça de Connie de pular a viagem se ela não puder ficar com Melors durante a noite, mas ela está furiosa com isso. Eles partem de Vragby, e Hilda reserva um quarto em uma cidade próxima. Lá, as duas irmãs continuam sua discussão sobre Melors, com Hilda tentando convencer Connie de estar envolvida com ele. Após o jantar, Hilda dirige uma Connie disfarçada para seu ponto de encontro com Melors. Hilda se junta a eles na casa de Melors para uma breve visita. Melors se recusa a colocar no ar e falar em inglês adequado, apesar dos comentários depreciativos de Hilda sobre seus maneirismos. Isso irrita Hilda, que acha que ele deveria agir graciosamente com ela porque ela o está honrando com sua visita. Ela o adverte contra se envolver com sua irmã e fazer uma bagunça em sua vida. Melors aponta sua própria bagunça, já que ela está se divorciando. Hilda, furiosa, exige saber que direito ele tem de falar com ela daquele jeito. Ele joga de volta para ela, perguntando que direito ela tem de assediar outras pessoas sobre suas vidas. A visita termina depois que Hilda insulta Melors insinuando que ela não está nem um pouco preocupada com ele, e homens como ele deveriam ser segregados por causa de sua justificativa de invulgaridade e luxúria egoísta. Melors diz que ela está perdendo, pois há poucos homens como ele e ela merece ser deixada severamente sozinha. Depois que Hilda sai, Connie o repreende por ser tão horrível para sua irmã,
mas ela está tão feliz por estar com ele que deixa passar. Passam a noite em paixão sensual. Connie desiste completamente de sua vontade e deixa Melors fazer o que quiser. A sensualidade imprudente e descarada faz uma mulher diferente dela. Na manhã seguinte, eles reafirmam seu amor e planejam ficar juntos algum tempo depois da viagem. Quando o carro de Hilda chega ao local de encontro designado, Connie corre para ele com lágrimas escorrendo pelo rosto. Sua irmã a cumprimenta dizendo que é bom que ela esteja deixando Melors por um tempo. Connie Chatterley e Hilda Hyde discutem no carro. Hilda acha que Connie está se degradando por estar envolvida com Oliver Melors. Connie se defende dizendo que está experimentando ternura e sensualidade reais com Melors e talvez Hilda nunca tenha tido isso. Enfrentar a irmã é uma estreia. Connie se sente ótima, ela não está mais se deixando dominar por outra pessoa. Enquanto viajam para Veneza, Connie se sente desconectada de tudo e não gosta de nenhuma das cidades que visita ou lugares que vê. Ela não gosta de ser turista e quer voltar para Vragby. Em Veneza, eles passam as férias descansando, tomando sol, dançando, jantando fora, bebendo e indo a exposições e peças de teatro. Eles veem outros jovens que conhecem, incluindo Michaelis, e festejam com eles. De certa forma, Connie quase gosta. É entorpecente, como um entorpecente. Mas ela não pode realmente aproveitar. Ela não tem interesse em esfregar seu corpo contra o de ninguém quando dança, odeia a massa de corpos quase nus na praia e gosta mais quando ela e sua irmã escapam da multidão e saem sozinhas para uma lagoa. Eles contratam Giovanni como seu gondoleiro, e ele e Daniele, um companheiro de gôndola, os levam para a área mais isolada da lagoa. Giovanni está pronto para vender seu corpo para as mulheres, na esperança de ganhar uma grande gorjeta, mas nem Connie nem Hilda o aceitam. Connie recebe várias cartas sobre notícias em Vragby. A partir da primeira carta de Clifford, ela descobre que a ex-esposa de Oliver Melors, Berta Coates, voltou para sua casa de campo e plantou seu eu nu em sua cama. Melors agora está hospedado na casa de sua mãe. Sua ex-esposa está morando em sua casa de campo e não tem planos de deixá-la. Ela se recusa a lhe dar o divórcio e diz que ele teve uma mulher na casa, que ela encontrou itens de uma mulher em seus quartos. E o carteiro verificou isso dizendo que ouviu a voz de uma mulher certa manhã e viu um carro na pista. Melors finalmente a força a sair, mas ela espalha rumores de que eles fizeram sexo quando ela estava na casa. E ela está dizendo que ele fez todos os tipos de coisas sexuais horríveis com ela quando eles estavam juntos. A notícia atinge Connie com força, mas o que a repele é que Melors já havia sido sensual com Coates no passado. Ela considera isso comum e acha que seria humilhante se alguém soubesse de seu caso. Depois de conversar com Duncan Forbes, um artista amigo que também está de férias em Veneza, ela muda de atitude. Ela percebe que Melors não fez nada desprezível. O que ele fez foi dar-lhe prazer requintado e uma sensação de liberdade, fazê-la sentir-se viva e libertar a sua própria sensualidade. Então, ela escreve para Melors e envia carta para a Sra. Bolton, pedindo-lhe que a entregue. Nele, ela diz a ele para não se preocupar com os problemas que sua esposa está causando porque eles vão explodir. A segunda carta de Clifford diz que Coates está exibindo em detalhes todos os incidentes de sua vida conjugal que geralmente estão enterrados na sepultura mais profunda do silêncio matrimonial. Isso resultou em um escândalo, e os moradores veem Melors como um monstro. Clifford o entrevistou e perguntou se ele pode fazer seu trabalho satisfatoriamente com toda a conversa e escândalo. Melors disse que não negligenciou seu trabalho, e as pessoas deveriam fazer sua própria porra em vez de ouvir histórias sobre a de outra pessoa. Clifford considerou sua linguagem inadequada e lhe disse isso, ao que Melors respondeu que Clifford não era o homem para me tuitar por ter um bacalhau nas minhas pernas. Melors também se recusou a dizer se ele havia entretido uma mulher em sua casa de campo, e quando Clifford lhe disse que esperava que a decência fosse observada em minha propriedade, Melors lhe disse para abotoar as bocas das mulheres. Clifford considera Melors altamente impertinente, e o resultado final é que Melors está deixando seu emprego e Vragby em cerca de uma semana. Connie também recebe uma carta de Melors. Ele explica que sua ex-esposa encontrou alguns itens de Connie na casa de campo e disse a todos que está tendo um caso com Lady Chatterley.
Colt desapareceu depois que o reitor, Clifford, e Burroughs ameaçaram com uma ação legal contra ela. Clifford então o chamou, disse que o nome de sua esposa havia sido mencionado no escândalo e o demitiu. Mellors diz a Connie que vai embora no sábado e dá um endereço onde está hospedado em Londres. Connie gostaria que Mellors tivesse enfrentado seu marido e orgulhosamente reconhecido que ele era seu amante. Connie Chatterley faz planos para se encontrar com Oliver Mellors em Londres. Ela viaja para Londres de trem com seu pai, Sir Malcolm Hyde, e confidência que está grávida do guarda-redes Vragby. Sir Malcolm está feliz por sua filha estar fazendo sexo, mas descontente por ser com um homem da classe trabalhadora. Ele sugere que eles continuem o caso até que sua filha não queira mais, mas que ela fique em Vragby em vez de viver com o guarda-redes. Connie diz a ele que não é isso que ela quer. Seu pai se encontra com Mellors para jantar e descobre que gosta de Mellors. Acha que é um bantam com um bom bacalhau, ao contrário do lírio Clifford Chatterley. Connie e Mellors trabalham para lidar com as dificuldades em seu relacionamento. Mellors está profundamente comprometido com ela e quer estar com ela, mas ele é cético em trazer uma criança ao mundo. Connie o convence de que tudo o que ele tem a fazer é dar ternura à criança, e ele irá neutralizar qualquer um dos efeitos negativos do mundo. Eles também discutem os desafios colocados por Bertha Coates e decidem melhor que eles não sejam vistos juntos até que seu divórcio seja definitivo. Isso significa que eles estarão separados quando o bebê nascer. Connie descobre um plano para conseguir seu próprio divórcio sem colocar em risco o divórcio de Mellors. Ela planeja dizer que Duncan Forbes é o pai, se ele concordar. Ela não está tão preocupada com o escândalo de ter seu relacionamento com Mellors tornado público, mas ela sabe que ter um caso com Mellors tornará Clifford menos disposto a conceder-lhe um divórcio. Eles também se encontram com Hilda Hyde, que desaprova fortemente seu relacionamento e os repreende por engravidar antes de se casar. Connie, Mellors e Hilda Forbes se reúnem para discutir o plano. Mellors não gosta profundamente da ideia, dizendo que ela mata todas as entranhas da compaixão em um homem. Sua atitude repele a Forbes, que a deplora por seu sentimento doentio. Forbes concorda em se passar pelo pai do feto de Connie, desde que ela pose de modelo para ele, algo que ele há muito tenta convencê-la a fazer, sem sucesso. Eles fazem o acordo, com Connie despreocupada em modelar para ele, especialmente se isso abrir o caminho para uma vida juntos para Mellors e ela. Ela sabe que Forbes não vai tocá-la, e ela não se importa com as ideias que ele tem em sua cabeça sobre seu corpo ou como ele a pinta. Connie Chatterley escreve ao marido e diz-lhe que se apaixonou por outro homem, está hospedada no apartamento de Duncan Forbes e quer que ele se divorcie dela. Ela diz a ele que está arrependida, mas ela não é a pessoa certa para ele e espera que ele veja que é para o melhor, porque ele realmente não se importava com ela pessoalmente de qualquer maneira. A notícia não chega a ser uma surpresa, mas ainda atinge Clifford com força. Ele chama a Sra. Bolton e a faz ler a carta. Na tentativa de evitar que Clifford se envolva em histeria, ela começa a chorar. Isso leva Clifford a chorar. A Sra. Bolton o atrai para seu seio como se fosse um bebê, acaricia seus cabelos e oferece palavras calmantes para acalmar sua autopiedade. Clifford tem um bom choro, e a Sra. Bolton balança e o beija até que ele adormeça. A partir deste ponto, Clifford desenvolve uma relação infantil com a Sra. Bolton. Ele muitas vezes apoia o rosto em seus seios, toca seus seios com uma estranha perversão, segura suas mãos e procura seus beijos, que ela dá por todo o corpo. Clifford escreve Connie e exige que ela cumpra sua palavra e volte para Vragby para conversar com ele. Connie tenta evitar se encontrar com ele, pois agora tem medo dele, mas Clifford escreve uma carta dizendo que se ela não vier, ele esperará que ela volte algum dia e agirá de acordo. Assim, a fim de obter um divórcio e ficar livre dele para sempre, ela é forçada a se encontrar com ele. Connie vai para Vragby com sua irmã, Hilda Hyde. Quando ela fala com Clifford em particular, ele rasga nela por não cumprir sua palavra, mas ela não se desculpa. Ele está cheio de raiva, principalmente porque ela se recusa a se submeter à sua vontade, destruiu o tecido de sua existência diária e está tentando causar esse desarranjo de sua personalidade. Eles discutem porque Connie quer ir embora, ela ama outro homem, e Clifford diz que ele se recusa a acreditar que ela ama Duncan Forbes.
Connie argumenta que ele não precisa acreditar, ele só tem que se divorciar dela, e ele deveria se divorciar dela porque ela não quer mais viver com ele e ele realmente não a quer de qualquer maneira. Clifford opõe-se a dar-lhe um divórcio. Ele dá duas razões para sustentar seu caso. Como ela é sua esposa, ele quer que ela fique sob o seu teto com dignidade e sossego, e ele não quer nenhuma interrupção em sua ordem de vida ou rotinas diárias. Connie argumenta que não está apaixonada por ele, deve estar longe dele e deve viver com o homem que ela ama. Clifford descarta o que ela quer e diz que o que ele quer é tudo o que importa. Ele também descarta seu amor por Duncan Forbes e diz que não acredita nesse amor. Ele insiste que ela se importa mais com ele do que com a Forbes. Connie então diz a ele quem ela ama. Ele responde dizendo que ela deveria ser varrida da face da terra. Ele fica atordoado por ela querer se casar com Oliver Mellors, levar seu nome e ter seu filho. Ele diz a ela que ela é uma daquelas mulheres meio loucas e que devem correr atrás da depravação. E ele declara que não vai se divorciar dela. Connie arruma seus pertences e toma providências para que eles sejam enviados. Antes de sair, ela conversa com a Sra. Bolton e pergunta se ela vai notificá-la se Clifford concordar em conceder-lhe um divórcio no futuro. Connie então se muda para a Escócia e vive com Hilda. Mellors está morando no campo e trabalha em uma fazenda. Ele ainda está planejando se divorciar, mesmo que Connie não vá conseguir um em breve. Assim que conseguir o divórcio, ele planeja que Connie se junte a ele. Ele espera ter sua própria pequena fazenda em algum momento no futuro. No final de setembro, Mellors envia uma carta a Connie. Ele espera se divorciar até março e planeja ficar em silêncio até lá. Ele diz a Connie para não se preocupar com Clifford, pois espera que ele a deixe em paz e mude de ideia sobre o divórcio no futuro. Ele descreve a fazenda, dá suas opiniões sobre problemas industriais e expressa seus sentimentos por Connie e suas esperanças para o futuro deles. Apesar de estar assustado por causa de tudo que há de errado com o mundo e as complicações relacionadas à sua situação pessoal, ele está confiante de que nada pode extinguir seu desejo por ela. Ele espera que eles estejam juntos no ano novo. Ele confia e acredita no que eles compartilham e considera a pequena chama entre nós. A única coisa no mundo, seu amor baseado no sexo, que importa para ele. Mesmo separados fisicamente, eles ainda estão muito juntos. E assim termina o livro. Espero que tenham gostado. E, por gentileza, deixe seu like para ajudar meu canal a crescer. D.H. Lawrence foi um dos escritores britânicos que mais gerou polêmicas e opiniões controversas. Sua obra, apesar de redimida e considerada como renovadora na estética da literatura inglesa do século XX, ainda hoje é incompreendida pelas pessoas, que já o chamaram, entre muitos adjetivos, de poeta indecente, imoral e pornográfico. O que mais causou repulsa na obra de D.H. Lawrence aos seus contemporâneos foi a coragem de dar sexualidade às personagens. Longe de ser obscena, a escrita de Lawrence faz do sexo algo natural, parte da essência humana e da sua conduta na sociedade. A entrega dos corpos é o momento que o homem adquire contato com a natureza e a sua verdadeira vertente. O autor não se esquiva de dar importância ao encontro de peles, desnudando a sociedade da sua época, sem fazê-la obscena, mas erótica e humana, sem os preconceitos dos costumes que se fariam decadentes ao longo do século XX. Encerrando de vez os resquícios da moral vitoriana na Grã-Bretanha.